Olá, que bom que você voltou conosco, viu? Ó, vou dar aquele recadinho no nosso telefone, o WhatsApp aí na sua tela, para você fazer aquele bate-papo conosco. E eu vou voltar aqui no assunto rapidinho, porque o Kleber Lima vai trazer para a gente aqui já a manifestação do governador Mauro Mendes em relação à agressão sofrida pela esposa de Pivetta. Kleber disse que tem uma posição, né, Kleber? Diz pra gente aí o que o governador avaliou. Ontem teve uma reunião do DEM, né, do Democratas, e aí toda a imprensa estava lá, o assunto foi inevitável. Perguntado, ele disse o seguinte: já conversei com ele, o vice-governador. A própria esposa gravou um vídeo dizendo que foi desentendimento. Ela se exaltou na hora, teve um comportamento de fazer o chamamento ali, da polícia, né? Mas ela se arrependeu, já se retratou com relação a isso, e para mim o que vale é a palavra dele e a palavra dela, disse o governador. Tipo assim, é o problema do casal, né? Foi o que ele falou, tá aí, registrado, posição do governador. Olha, eu só mudaria algo aqui, viu? Ele se exaltou, ela se exaltou, eu mudaria, eu colocaria ele se exaltou, ele, Pivetta, né? Mas tudo bem. Vamos continuar acompanhando esse assunto, né? Porque é sempre assim, a mulher é que fala mais alto, ela se exaltou, ficou nervosa, mas tudo bem, a gente vai acompanhar isso, Luciana, viu? É assim, concordando com absolutamente tudo que você falou, eu acrescento só reitero uma coisa, que é a necessidade do Pivetta virar público. Concordo. Se explicar, esclarecer o que está nebuloso, se for o caso, pedir desculpa. Isso é da vida, né? Isso. Assim, as pessoas erram. E ela também virar público, dizer se ela foi pressionada a gravar aquele vídeo, o porquê. Porque se ela foi pressionada a gravar aquele vídeo, é uma segunda violência. É uma segunda violência. Claro. Por quem, né? Ou se ela mesma é que... Enfim, eu acho que assim, é óbvio que existe uma parte do problema que está circunscrito à vida íntima do casal, mas uma outra parte que não está, porque trata-se de um casal público, ele é vice-governador, então como autoridade pública ele deve sim satisfação. É difícil a gente discernir, né, os domínios aí, mas eu acredito que a melhor forma de lidar com o caso agora é com transparência. E eu também conheço uma outra pessoa, Kleber, que precisa dar uma satisfação, viu? Que inclusive ficou de dar uma satisfação ontem de manhã, professor, não deu, viu? Eu estou falando do prefeito Emanuel Pinheiro, e falando na satisfação e no prefeito, a gente vai agora diretamente para a CPI dos medicamentos lá da Câmara de Vereadores, porque os trabalhos retornaram e ontem 2 oitivas aconteceram, inclusive uma muito importante, viu? Com a ex-secretária de Saúde, a que foi a primeira secretária da pasta da gestão Emanuel Pinheiro. Vamos entender então na reportagem. As 2 oitivas na CPI dos medicamentos na Câmara de Vereadores de Cuiabá foram presenciais, com membros em plenário e outros vereadores de forma remota. A primeira a ser ouvida na CPI foi a ex-secretária de Saúde de Cuiabá, Elisete Araújo. A comissão parlamentar de inquérito quer aprofundar as averiguações quanto aos sistemas de contratos. A vinda da ex-secretária Elisete vai ser fundamental por 2 aspectos. Primeiro, porque ela foi responsável pela contratação da empresa Loglab, que é uma das empresas que também fazem parte da investigação, já que parte do contrato da Norgifarma foi suprimido sob a alegação desse contrato da Loglab executar esse serviço já, né? E a outra justamente porque ela foi uma das pessoas que não só fez a formalização, quando também na sua carta de exoneração deixou claro vários problemas existentes dentro da Secretaria de Saúde e que, coincidentemente ou não, vieram à tona agora com várias operações, a Overprice, a Curare e possivelmente outras que ainda virão, inclusive essa dos medicamentos. A ex-gestora da Saúde destacou a pressão que sofria de fornecedores para que a Secretaria comprasse medicamentos fora da necessidade das unidades de saúde e que essa modalidade de comércio de remédios se tornou uma prática inaceitável. Para o fornecedor, para o empresário vender o que ele quer, não o que a gente precisa comprar, o que a população quer comprar. Esse foi talvez um dos maiores problemas que eu tive ali. Uma das questões que eu denunciei aqui, inclusive no dia 8 de março de 2018, numa audiência que nós tivemos nesta casa, nesse espaço,
e que eu disse, eu não vou comprar mais medicação de qualquer jeito. O que era o qualquer jeito eu expliquei na época. Existia uma prática que tentaram fazer com que eu desse continuidade, você faz um pregão, registra uma ata de preço dos itens que você precisa, né? E aí, na hora de você adquirir, ia lá o fornecedor dizer, olha, você tem uma carta, como se fosse uma carta de crédito, então você pega o que está precisando. Então eu tive que fazer, não é o que estamos precisando, você vai entregar o que você licitou conforme a equipe for pedindo, né? Isso incomodou alguns fornecedores de medicamento, não é todos, porque tem fornecedores sérios. Isso incomodou, teve fornecedor que até na sala, junto com outros técnicos, me ameaçou, assim, velada, dizendo, você não vai conseguir trabalhar se você não fizer desta forma. Na análise dos documentos, a CPI já tem uma prévia, principalmente sobre o rombo provocado pelos contratos. Em alguns casos, a CPI apurou com os técnicos de que havia, inclusive, pagamento antecipado. Fornecedores recebiam o dinheiro antes de fazer a entrega dos medicamentos. E só numa análise prévia do cruzamento de informações, notas e os próprios contratos, já há uma previsão de um custo, ou seja, um rombo na compra de medicamentos superior a 30 milhões de reais. Às vezes compravam um remédio com vencimento a curto prazo, ele vencia e eles faziam uma nova compra. Sendo que uma estratégia e logística bem feita, esses medicamentos tinham que vencer há ano, no mínimo, tinha que ter um ano. Eles compravam remédios com curto prazo de vencimento para sempre ter aquela compra em curto prazo de tempo. O que a gente está visando hoje é a população e isso não estava sendo repassado. Tem medicamentos que foi vencido lá dentro, mais de 35 mil ampolas de um certo medicamento. E isso faltava na ponta, que era onde a atenção primária de saúde. Então, eles estavam comprando sem uma logística de saída. Existiam vários pagamentos, né, recorrentes. Acredito que esses pagamentos beiram a mais de 1 milhão em pagamentos parcelados, né? Eles compravam mensalmente, quinzenalmente, sem, acredito, um estudo prévio da necessidade daquilo e com curto prazo de vencimento. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem mais 45 dias para chegar a uma conclusão e novos depoimentos já estão previstos. Embora o prazo pode ser estendido mais uma vez. E as novas ações na Secretaria de Saúde de Cuiabá, como a última operação Curar e da Polícia Federal, podem render mais uma CPI, dessa vez sobre os contratos no combate à pandemia. Tem que ser aberta uma outra para ser investigada essa, vamos dizer assim, logística que eles faziam lá, né? De compra, nesse tempo de pandemia do Covid. Então, é uma CPI futura para que a gente não fuja, né, do nosso direcionamento, que são os medicamentos relacionados aos vencimentos. Nós ainda estaremos ouvindo os fiscais dos contratos. Isso já foi deliberado entre os membros da CPI. Muito provavelmente que a ex-secretária de Saúde de Cuiabá, a senhora Ozenira, também se fará presente para fechar essa rodada de oitivas e dentro do prazo regimental, caso algum dos membros não opte por solicitar a prorrogação e nós já estivermos bem seguro e convicto do nosso relatório final, nós estaremos apresentando sem pedido de prorrogação. Professor Haroldo Kleber Lima, eu estou muito enganada ou eu estou muito maldosa, porque impressão minha, ou a CPI agora está com pressa de ser finalizada, porque houve até já a declaração de que existe um relatório já parcial, ou seja, caminhando aí para a conclusão desse trabalho. E aí eu pergunto para os senhores, está certo isso? O objeto da CPI iniciou, claro, com a investigação dos medicamentos vencidos, mas peraí, e toda essa operação acontecendo aqui, da Decor primeiro, da Polícia Federal, a exemplo da CPI lá do Senado, que a cada dia tenta cavucar alguma coisa aí, e aqui não precisa nem cavucar, está fluindo, está boiando, e a CPI vai fechar os olhos para isso? Ela não vai incluir, ela não vai pedir o compartilhamento dos inquéritos? É isso mesmo? Vai acabar daqui a pouquinho essa CPI apenas com um único objeto, medicamentos vencidos? Não pode, né? Não pode, até porque são informações importantes e esse compartilhamento é fundamental para que realmente a verdade possa aparecer dos fatos. Nós não estamos falando em R$3, R$4, nós estamos falando aí em 3 milhões de reais. Imagine você reunir 3 milhões de reais, que já é difícil você mentalizar isso,
né, num canto da sua casa e tacar fogo, botar gasolina e queimar absolutamente 30 milhões de reais, que é o que nós tivemos de medicamentos vencidos. Essa é a realidade. E o que me deixa mais indignado, mais atenção, é sobretudo a fala da secretária. Você viu claramente, você percebe claramente que existia e existe e sempre existiu uma fábrica de escândalos, uma fábrica de corrupção, um aparelhamento da saúde do município de Cuiabá, né, em que ela simplesmente por questões de honestidade, de integridade, de lisura, não quis participar. Não quis participar. Os próprios fornecedores disseram a ela o seguinte: olha, ou desse jeito não vai dar certo com você, porque realmente você precisa entrar nesse esquema, né? Você precisa entrar nesse esquema para que a coisa continue viciosa como sempre foi. Viciosa e corrupta como sempre foi. Ela vai lá e faz a sua carta de demissão porque ela não compactua corretamente com uma situação como essa. Aí você tem na sequência um outro secretário que entra e é preso, o Ruark. É preso na sequência, né? E assim vão os escândalos. Aí você tem o Poços de Carvalho, que é indicado, infelizmente, né, para tudo segundo a Polícia Federal, né, chefe de organização criminosa, corrupção passiva, corrupção ativa, né, o que é triste para a sociedade como um todo, né? E você tem agora recentemente mais esta batida na saúde da Polícia Federal, né, afastando o Célio Rodrigues aí, que tem um monte de denúncias do Ministério Público Estadual, inclusive foi orientaram o prefeito Emanuel Pinheiro para que não o colocasse nesta pasta, porque o lastro moral dele não é bom, não era bom, né? Quer dizer, foi alertado, inclusive por alguns vereadores. Então é algo que realmente precisa ser apurado rapidamente. Eu particularmente acho que a Câmara de Vereadores de Cuiabá, alguns vereadores estão bem intencionados, viu? Inclusive nós tivemos com o Pacola aqui, tivemos com alguns vereadores, né? Estão bem intencionados, mas eu não sei se vão conseguir realmente chegar naquilo que é o mais importante, até porque todas as oitivas já foram feitas, mas nenhuma oitiva trouxe, sobretudo, algo que seja consistente para apontar o dedo para aquele que realmente cometeu um ato de irresponsabilidade, né? Porque ali a gente está apurando exatamente isso, né? A irresponsabilidade. Ninguém quis assumir absolutamente nada até agora, e eu não sei se eles vão conseguir. Pois é, professor, muito bem colocado. E agora eu pergunto para você, Kleber Lima, cadê o prefeito Emanuel Pinheiro? Geralmente, quando ele vai para Brasília, ele avisa todo mundo, manda vídeo, manda foto, está lá com o Emanuelzinho, pedindo recursos para Mato Grosso. Ontem ele iria convocar uma coletiva de imprensa, mudou de ideia, e aí? Nós temos notícia, tem um posicionamento do prefeito em relação às operações envolvendo a pasta dele, a saúde? O posicionamento foi o de sexta-feira, né? Dizendo que ele era o maior interessado no esclarecimento dos fatos, prometeu essa coletiva para ontem. Pelo que eu soube, ele esperava poder anunciar já o novo secretário ontem, acabou não encontrando o nome, chegou a cogitar o próprio Ruark, o que seria um disparate, né? Contrassenso. Claro. Porque você colocar um secretário que foi preso para dirigir uma secretaria que acabou de sofrer uma outra operação da polícia, não faz nenhum sentido. Absolutamente. Né? Aliás, faria um sentido absurdo, né? Aí cogita também o coronel Leovaldo Salles, que é o secretário de Ordem Pública, né? Que aí sim a secretaria vira definitivamente um caso de polícia. E aí eu soube que foi cogitado também o nome do ex-secretário de Saúde de Cuiabá, Luiz Soares, que talvez seja, entre as opções que o Emanuel Pinheiro tenha hoje, a melhor, porque você consegue ter alguém que entende de saúde e que tem austeridade. Aquele que rasgava as liminares quando chegava lá? Mas o Luiz é uma pessoa austera, né? Nunca houve contra ele nenhuma denúncia de corrupção, né? Ele é honesto. Absolutamente austero. Foi secretário, é apontado como o melhor secretário de saúde que Cuiabá teve nos últimos anos. Teve problema no Estado, mas no Estado todo mundo teve, né? Não só os da saúde, mas todos os secretários na gestão passada. E ontem, diante das declarações absolutamente graves, muito graves, da ex-secretária Elisete Lúcia, aí o prefeito se manifestou de uma maneira estranha também, né? Ele chegou a dizer que considerava a fala dela, mas considera a fala da ex-secretária estranha e irresponsável, sem nenhum compromisso com a verdade. Gente,
O que ela fala é fácil de comprovar. Exatamente. É só ver o que foi adquirido mediante licitação e o que tinha no estoque. O que ela está dizendo aqui é muito simples e muito forte de se entender. Não, e tem um detalhe, Kleber, a prisão do Huarc é prova cabal de que ela tem razão. Porque ela eu simplesmente saiu de um esquema e entrou outro, fez o esquema e foi preso. A prisão do Huarc eu acho que não guarda relação direta com o que ela fala, né? São outros fatos. São outros fatos. O que ela fala é o seguinte, olha, comprava esse copo, eu tinha que atestar este copo no lugar daquele, porque aquele não tinha. Então, assim, você até pode, fazendo um esforço de benevolência, entender o seguinte, essas licitações da saúde são muito complexas, então você comprava muita aspirina e estava faltando mertiolate. Estou dando exemplos assim aleatórios, tá? Só para a gente tentar entender o que ela falou. Você comprou aspirina, mas eu estou precisando de mertiolate. O fornecedor me dá o mertiolate, mas você só pode atestar aspirina, porque a licitação sua é de aspirina. E ela falou, não vou fazer isso. Ela, inclusive, diz o seguinte, eu prefiro ser processada por não conseguir comprar o medicamento que estava faltando, que isso também do que ser processada por fraudar uma licitação, que é o que foi pedido a ela para fazer e ela se recusou a fazer. Então, assim, é muito lamentável. E aí, gente, é um assunto que a gente já visitou e revisitou muitas vezes aqui. O real poder de uma CPI na Câmara de Vereadores. Você vê que ela até perde o sentido agora. Diante de operação da Polícia Federal, de DECOR, né? De combate à corrupção, e o Ministério Público. Eles são muito mais eficientes, estão muito mais adiantados. Vai ficar feio para a CPI se ela não conseguir sequer chegar aonde a polícia já chegou, né? Então acelera, vereadores, aí e resolvam isso mesmo. Eu acho que a pressa é por isso, porque daqui a pouco já tem gente presa e eles ainda estão lá ouvindo gente. Não, eles estão lá inocentando todo mundo, viu? O problema é outro. Como a gente Kleber? sabe que a maioria da CPI é governista, que não vai aprovar nada que seja contra a administração, aí eles vão passar vergonha aí nesse negócio ainda. Os que são bem intencionados, porque os que são mal intencionados não tem problema com isso. Mas eu acho que eles não têm problema em passar vergonha, não. Acho que eles já estão acostumados, viu, Kleber Lima? Mas é eu acho que feio alguns nesse ali, momento, Luciana, viu? justiça Tomara. seja feita, assim, apesar de você pode ter divergência. Tão bem intencionado. Mas o Tenente Coronel Pacó... não estou generalizando, não estou generalizando. Os de oposição, mas eles são minoria na CPI. Minoria. Esse é o problema. Mas eu vou dizer, essa CPI, para mim, ela vai ter, de fato, seriedade se ela colocar, se ela compartilhar, se ela tiver o compartilhamento das operações, porque é uma investigação à saúde. Não é possível que um trabalho da CPI só para investigar os medicamentos vencidos, sendo que algo muito maior está em jogo, são 100 milhões de reais. Mas e o que a secretária disse, Elisete, Kleber Lima, como você disse o seguinte, olha, talvez o Huarc não seja nessa mesma seara, eu não sei, vai sair muito coelho dessa toca, porque como a secretária disse, era endêmico, isso sempre existiu na secretaria. E o Huarc não falou isso. E vamos lembrar que Huarc comprava dele mesmo, ele era o secretário, então, ele era o outro gestor, crime, né? E aí ele tem uma empresa que vende medicamentos, como o Célio Rodrigues também fazia parte de uma das empresas, empresas que estavam... Mas seriam outros crimes. Essa aqui, eu só estou querendo diferenciar os crimes, não estou dizendo que não teve no outro. Mas esse crime para dedéu, não é muito muito crime. É o de compra de medicamento. Exatamente. Né? O Huarc me parece que eram outros fatos. Sobre a CPI ainda, o que é pior, acho difícil a Polícia Federal compartilhar a informação com a CPI, porque os inquéritos, em muitos casos, correm em segredo de justiça. E a civil? E a civil também. Então, assim, a CPI vai fazer papel de bobo. Às vezes a gente fala umas coisas aqui, você está sendo desrespeitoso. Não é, gente. Eu estou tentando traduzir isso. É um iceberg. E aí a CPI traduzir para bom português, para português caboclo. Porque como é que você entra numa investigação que você sabe que lá no final, na hora que você pode apresentar o fato que for, a maioria vai rejeitar aquilo. Exatamente. Você está se expondo ao ridículo. Enquanto você tem a minoria bem intencionada, o resultado é mussarela, portuguesa e calabresa. Eu gosto de pepperoni. Eu nem como pizza, gente. Eu peguei tanta raiva que eu nem como pizza. E agora chegou o momento da sua mensagem, tá bom? Olha só. Ela hoje está só... Enquanto isso, só no torresmo. É falta de carboidrato, né? Bom, vamos lá, gente. Bom dia. Na certa, o prefeito já sabia da saúde. Ele vai responder. Eu já sabia, já estava investigando, ele sempre sabe de tudo.
Tantos remédios vencidos e no posto do Tijucal não se tem sequer uma dipirona para dar para a sociedade. Revoltante. Bom dia, será que agora vão chamar o prefeito de genocida ou só fazem isso com o presidente? É a Silvia. Que vergonha isso, hein? Bom dia, precisei ir à UPA Morada do Ouro, Covid-19, com a receita em mãos, me dirigi à farmácia de lá e não tinha nem a dipirona, não consigo entender. Bancada, servidor ladrão, merece prisão. Estou há 3 anos esperando para tratar de dente. Na época, tinham 1.500 pessoas na fila, o que ele está querendo dizer aqui. Bom dia, bancada. Cadê a explicação do senhor prefeito? Vai ficar quietinho? A imprensa não pode cair no esquecimento, tem que dar cadeia. Pois é, gente, essa é a indignação aqui de muita gente, porque tudo isso que nós estamos dizendo aqui em relação à saúde respinga em você, que precisa dela, que precisa de medicamentos e não tem nem mesmo dipirona, tá? Mas tem uma CPI na Câmara de Vereadores, tá? Tentando entender o porquê. Tantos e tantos milhões de medicamentos vencidos e mais agora essa última operação que data aí, né, de dias recentes, de sexta-feira, e investiga 100 milhões de reais aí em possível corrupção. Bom, mas agora eu vou chamar o intervalo e na volta a gente vai continuar falando de saúde, viu? São 7h05. Olha, tem novidade aqui do caso Piveta, viu? Opa! Beleza, foi parar então. na imprensa nacional. Ótimo. Próximo bloco. Depois do intervalo, então.